Pessoal, Thiago Machado aqui em Nova York, de frente do Museu de História Natural. Vocês pediram muito para eu contar um pouquinho da minha história, então eu vim aqui em Nova York mostrar para vocês a minha história e como que tudo começou, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu cheguei aqui em 2015 no aeroporto JFK, tá? Aeroporto Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos. Se eu tiver errado, alguém me corrige. E aí, eu saí de lá e vim para um hotel em Nova York, que é esse hotel que tá aqui atrás de mim, tá? Eu tinha 3 diárias de hotel pago, tinha $500 e tinha uma mochila e 18 anos de idade. Foi assim que eu cheguei nos Estados Unidos, tá? E aqui eu vou mostrar a primeira casa que eu fiquei, os primeiros passos que eu dei, como é que foi no começo para eu fazer minha vida aqui nos Estados Unidos e fazer tudo que vocês que me acompanham no Instagram conhecem hoje, como é que isso daí começou, tá? Vou sentar aqui e vou contar um pouquinho dessa história para vocês, hein? Vamos lá. Então, pessoal, eu tô aqui de frente pro Central Park porque aqui é um local muito importante para mim. Foi aqui que foi o primeiro lugar que eu avisei para alguém da minha família que eu estava vindo para os Estados Unidos. Eu tirei o passaporte, eu tirei o visto sozinho assim que eu fiz 18 anos de idade, porque eu ia poder fazer esse processo. Então, com 17 anos, eu já estava estudando como vir para os Estados Unidos e com 18 anos de idade, logo que eu fiz 18 anos, eu tirei meu passaporte e eu tirei o meu visto para vir aqui para os Estados Unidos, tá? Então, eu cheguei aqui no comecinho dos meus 18 anos e foi aqui no Central Park que eu liguei pro meu pai e falei assim: pai, agora eu moro nos Estados Unidos. Eu fiz uma chamada com ele através do Skype, tá? Mas a minha história começou aqui no Central Park, começou aqui em Nova York, com esses 3 dias de hotel. Eu saí daqui e fui procurar um emprego. Aqui nos Estados Unidos tem um site que chama Craigslist, que tem listagem de emprego. E aí eu fui listar um emprego, nessa época eu só tinha um visto de turista, e eu fui procurar emprego nos Estados Unidos. Eu comecei aqui como que quem tá no Brasil conhece como um imigrante ilegal. Então eu saí procurando emprego aqui nos Estados Unidos. Achei um emprego em uma churrascaria que ficava 40 minutos de Manhattan, ainda aqui no estado de Nova York, mas fora da parte aqui de Manhattan, né? E aí eu fui pra lá para trabalhar. Quando eu cheguei lá, o empregador não estava lá, tá? Era um restaurante, era uma churrascaria. O cara que ia me dar trabalho não estava lá, não conversou comigo. Começou a ficar muito tarde e aí eu precisei dormir em um posto de gasolina, porque não tinha como eu voltar pra cá. Era o metrô norte, era super perigoso. Eu dormi num posto de gasolina de um dia pro outro. Quando foi no outro dia, o pessoal me achou nesse posto de gasolina que eu tava, um pessoal brasileiro, e falou: cara, você não vai ficar aqui. Me levaram pra casa dele. Quando eu cheguei lá na casa deles, eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos com pintura, porque era o que eles trabalhavam, eles me ensinaram aquilo, me ensinaram aquela profissão, e foi lá que eu fiquei durante 6 meses. Eu aluguei um sofá na casa deles durante 6 meses. Então depois disso daí, depois desses 6 meses de Estados Unidos, eu passei por muita coisa, tive muito aprendizado, mas eu decidi que eu realmente queria morar aqui. E foi aí que eu decidi sair dos Estados Unidos, voltar pro Brasil de novo e ficar lá no Brasil para fazer o meu visto de estudante. Eu tinha na minha mente que eu não queria morar aqui de maneira ilegal, porque eu sabia que eu fecharia muitas portas para mim. Então eu voltei pro Brasil e tirei um visto de estudante, tá? Tudo que eu tô contando nesse vídeo não é um conselho, tá? Eu não tô aconselhando você a fazer as coisas que eu fiz. Eu tô contando pra vocês como é que foi a minha história. Hoje eu sei que existem caminhos melhores e caminhos mais fáceis. Eu sempre quis fazer tudo dentro da legalidade, né? Pelo menos na medida do possível. Mas eu não tô recomendando que vocês façam isso que eu fiz. O pessoal sempre me pergunta se eu sabia falar inglês quando eu cheguei nos Estados Unidos. E eu fiz curso de inglês no Brasil, mas era muito diferente. Eu não sabia se eu realmente ia conseguir me comunicar ou não. Eu tinha muita vergonha e tal. Então o que eu fazia? Eu vim aqui nesse McDonald's e cada vez que eu vim aqui eu falava mais coisa. Eu vim aqui e pedia só um número. Depois eu vim pedir um número completo com refrigerante. Depois eu perguntava onde é que tinha o canudo, só para conseguir conversar mais inglês e praticar mais inglês. Olha, foi aqui que eu comecei a treinar meu inglês nos Estados Unidos, para ver se as pessoas iam reconhecer ou iam entender o que eu estava falando ou não. Eu tô aqui agora na primeira cidade que eu vim morar. Eu saí de Manhattan e vim morar nessa cidade aqui por causa de alguns fatores, tá? O que aconteceu foi o seguinte: eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar aqui nessa cidade. Na verdade eu achei na internet, né, uma possibilidade de trabalhar como churrasqueiro para um restaurante brasileiro. E aí quando eu cheguei aqui para conversar sobre o trabalho, não tinha trabalho. Aquela possibilidade de trabalho não existia. E eu tava aqui no meio dessa cidade com tudo que eu tinha, que era alguns dólares em real. Eu trouxe para os Estados Unidos $500 apenas. Eu tinha mais um dia de reserva em Manhattan e aqui não tinha hotel para alugar. Então foi assim que eu cheguei nessa cidade aqui. Eu não tinha nem como ir embora. Para ir embora eu tinha que pegar o metrô norte e era muito perigoso. O metrô que passa pelo Bronx, ele é perigosíssimo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui nessa cidade aonde que tudo começou. Não sei se isso é verdade, porque eu nunca fui lá, mas falam que essa estátua aqui, olha, tem uma igual em Governador Valadares, e o prefeito aqui da cidade fez de tanto pessoa de Governador Valadares que tem aqui. Não sei se isso é verdade ou se é mentira. Se alguém já foi em Governador Valadares, já viu essa estátua,
E tem mesmo, deixa aí nos comentários do vídeo, porque eu quero saber se isso é verdade ou não. Agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa, que pra mim é o tal do momento mais marcante que eu já passei aqui nos Estados Unidos e que eu já vivi aqui nos Estados Unidos, que vai ser ali na frente, tá? Saindo dessa rotatória. Pessoal, é o seguinte, eu cheguei aqui nos Estados Unidos 6 anos atrás, aconteceu esse episódio que eu vim aqui pra essa cidade e não tinha onde eu ficar, não tinha o que fazer, porque aqui escurece muito rápido, escurece de uma vez, demora pra escurecer no verão, mas quando escurece, escurece de uma vez. E o que aconteceu? Não tinha como eu ir pra um hotel, não tinha como eu ficar aqui. Então eu vim pra esse posto de gasolina aqui, olha. Esse posto de gasolina aqui, olha, foi o primeiro lugar que eu vim e não tinha o que fazer. E aí foi a primeira vez que eu olhei pra marquise do posto e falei assim, cara, a gente escuta a vida inteira, né? Dá valor pra cama que você tem, dá valor pra casa que você tem. Aqui foi a primeira vez que eu me vi pensando assim, aonde que eu vou dormir aqui, porque não tem como eu voltar. Tudo que eu tenho é minha mala, tudo que eu tenho é o que eu tenho aqui comigo, né? Minha bolsa, meu dinheiro. E aí eu dormi debaixo desse posto aqui por uma noite. No outro dia, eu conversei com uma pessoa aqui e tal, ele tinha uma tatuagem do Cruzeiro e tal, descobri que o cara era brasileiro, torci pro Cruzeiro também, sou de Minas Gerais. Hoje em dia não dá nem pra falar de futebol mais, né? Mas enfim. E aí ele me tirou daqui e me levou pra casa de um pessoal. Eles me ajudaram muito a eu conseguir dar os meus primeiros passos aqui nos Estados Unidos. Eu alugava, não era um quarto, né? Que às vezes o pessoal fala, vou alugar um quarto porque é barato. Então minha primeira cama fora do hotel foi esse posto de gasolina. E minha segunda cama, sem ser o posto de gasolina, foi um sofá. Eu aluguei um sofá numa casa por 6 meses. E não um quarto numa casa. Eu aluguei um sofá porque era o mais barato. Então foi assim que eu dei meus primeiros passos nessa cidade aqui, 6 anos atrás, nos Estados Unidos. Antes de fazer faculdade, antes de tudo isso que vocês veem hoje, esse aqui foram os primeiros passos dessa vida aqui nos Estados Unidos. Aqui, ó, foi a primeira casa que eu morei. Esse aqui, ó, era meu sofá aqui nos Estados Unidos. Aqui do lado ficava minha mochila com minha mala de roupa. Esse aquário ficava aqui. E aqui, olha, era onde que eu dormia. Tinha esse sofá aqui, era meu quarto. Não existia isso daqui. E o banheiro, olha, era lá no final. Tá vendo? Olha, isso aqui foi minha casa, foi aqui que eu comecei, nesse sofá. Pessoal, olha esse banheiro aqui. Não tinha isso aqui antigamente, olha. Tinha esse espelho aqui. Presta atenção nisso daqui. Ó, aqui, ó, eu vou colocar pra vocês uma foto de quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, de como é que isso daqui era. Olha só isso daqui. Eu acho que eu vou até colocar isso aqui no Instagram também. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, isso aqui vai estar no Instagram também, tá? Pessoal, aqui nessa saída, eu até tenho uma foto aqui. Eu vou mostrar pra vocês, olha, mudou muito pouca coisa, era muito parecida com como era antigamente. Eu vou colocar aí uma foto lado a lado, mas eu vim aqui com o pessoal pra gente poder comer, encontrar o Júnior mesmo, tinha muito tempo que eu não fazia isso. Pessoal, vim aqui numa padaria brasileira agora comprar pão de queijo e guaraná Antártica. Aqui, onde eles têm essa coisa aqui, eles tinham aqui antigamente um lugar com, tipo, pra você ver emprego, pra você ver casa para alugar. Aqui eles não tem mais, mas eles tinham isso aqui antigamente. Eu lembro de eu vir aqui para olhar se tinha alguém querendo contratar esse tipo de coisa.